Nesta sexta, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para fixar prazo ao Congresso Nacional para aprovar a lei que atualiza a quantidade de deputados por estado com base na população de cada unidade da federação. O Supremo Tribunal Federal também formou maioria sobre uma decisão que abrange os guardas municipais do Brasil. A Yasmin Costa tem os detalhes. O Congresso Nacional tem até o dia 30 de junho de 2025 para aprovar uma lei que atualiza a quantidade de deputados por estado com base na população de cada unidade da federação. O Supremo Tribunal Federal formou maioria dos votos para fixar esse prazo ao Congresso. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, defendeu que o cálculo para atualizar o tamanho das bancadas deve levar em conta os dados do último censo, realizado pelo IBGE em 2022, e o ministro ainda determinou que a mudança deve respeitar o número máximo de 513 deputados. Na prática, a decisão do Supremo significa que as mudanças serão feitas a partir de uma redistribuição das cadeiras, que já existem dentro da Câmara. Se o Congresso não aprovar a lei, vai caber ao Tribunal Superior Eleitoral determinar a revisão até o dia 1º de outubro de 2025. Essa revisão será válida para as eleições de 2026, com mandatos iniciados em 2027. A Corte Suprema analisa uma ação que foi apresentada pelo governo do Pará. O estado afirma que uma lei de 1993 estabelece os limites mínimos e máximos para o número de deputados, mas não detalha a representação de cada estado. Nesta sexta-feira, o STF também formou maioria para reconhecer que guardas municipais integram os órgãos de segurança pública. Com essa decisão da Corte, essas guardas municipais podem fazer abordagens e revistas em lugares suspeitos, quando tiver relação com a sua atuação, que é a proteção de bens e patrimônios de municípios. A ação foi movida pela Associação das Guardas Municipais do Brasil. A entidade argumenta que diversas decisões judiciais não reconheciam o trabalho das guardas municipais como legítimo. A entidade alegou que as guardas municipais se inserem no sistema de segurança pública e não reconhecer isso afetaria o exercício das atribuições do órgão e comprometeria a segurança jurídica. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Cristiano Vilela, te parece correto esse recálculo, que ainda não foi definido, mas já conta com maioria no Supremo Tribunal Federal? É de fato necessária essa atualização da representação no Congresso Nacional, Vilela? Olha, me parece certíssimo. É uma medida que vem a aplicar o que está estabelecido na Constituição. Então, portanto, veja que nesse caso nós não estamos falando de um intrometimento do judiciário numa seara do legislativo, porque de fato o legislativo é obrigado a fazer esse recálculo, é o que está na Constituição. Como ele não vinha sendo feito, o judiciário, sim, é obrigado a intervir nesse sentido. Então, eu vejo que foi muito acertado. Só me chamou a atenção que agora no final do dia, nós tivemos os votos do ministro Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes determinando que esse recálculo ele seja retroativo à eleição passada, a eleição de 2022, o que poderia gerar uma mexida nos quadros que hoje existem nas câmaras dos deputados. Eu vejo que esse tipo de entendimento não deve prevalecer absolutamente, mas chama atenção essa decisão porque ela acaba ferindo bastante a lógica e ela acabaria, se fosse colocada em prática, mudando o tabuleiro de um jogo que está em curso. Pois é, né, Dora, mas mesmo retroativo ou futuro ou futura a aplicação desse recálculo, imagino que isso vai mexer bastante com a política partidária, né? À medida que alguns estados vão ter bancada maior, bancada menor, para as próximas eleições, isso deve movimentar bastante o jogo político, não, Dora? Olha, eu estou até duvidando que a Câmara vá fazer isso nesse prazo estabelecido, porque se não fizer,
aí caberá ao TSE determinar essa mexida. Sabe por quê que eu estou duvidando? Porque tem ali o mínimo de 8 deputados por estado, essa é a representação, e o máximo de 70, e o único estado que tem essa representação é São Paulo. Isso aí foi determinado lá atrás do pacote de abril de 1977, e depois na Constituinte esses números foram um pouquinho alterados, mas por que eu não estou acreditando que a Câmara vai fazer isso? Porque é como você disse, Brown, vai ter gente que vai perder, vai ter gente que vai ganhar. Quem quer ganhar, quem terá direito de ganhar vai brigar por mais, e que quem vai perder vai brigar porque não vai querer perder. Então isso cria um impasse que dá aquela famosa conta de soma zero dentro do parlamento, que se não fez até agora, eu duvido que faça na data que o STF determinou. E aí tem essa coisa, se não fizer, o TSE fará, portanto vai ter de ser feito de qualquer maneira.